Nesta noite fria, em nosso programa Tomando Chá, estaremos aqui falando com a Maria Amorim, que fez um questionamento que vamos descobrir o que ela quer perguntar. Vamos lá? Olá! Então, mestre, eu gostaria de saber como que funciona o processo de incorporação na força da ayahuasca. Bom, a ayahuasca é simplesmente um acelerador. Ela faz com que as tuas percepções sensitivas, mediúnicas, elas aflorem mais. O processo ele fica mais forte, né? Vamos dizer assim, o processo de incorporação, porque o grande ponto da incorporação é você sair do controle, né? Enquanto você está no controle, a tua incorporação ela é parcial. A ayahuasca faz com que você saia desse controle. Então faz com que o processo fique mais forte. E aquelas pessoas que às vezes nunca incorporaram, nunca tiveram processos de incorporação, acabam se descobrindo dentro de alguns processos de ayahuasca, porque cada linha tem um processo. O primatismo é natural, o processo mediúnico. E algumas já talvez não seja... Talvez não é dessa forma, né? O que mais? Como que eu sei que tem alguma entidade se aproximando para que aconteça a incorporação? Bom, para que você tenha uma percepção junto a espíritos, entidades, você tem que ter uma percepção sensitiva. Em outras palavras, tem que ser médium, né? Tem que ter um processo mediúnico. Se você não sabe, você vai confundir a própria presença do teu mentor, ou de um obsessor, ou da força da ayahuasca, para você talvez não tenha muita diferença, enquanto você não tiver esse refinamento mediúnico. E aí carece de maior desenvolvimento espiritual, né? No caso, se desenvolver mediunicamente em nível sensitivo, que aí é outros estudos, né? Das caveiras aqui da casa. Entendo. Que não tem nada a ver com a ayahuasca, porque as pessoas acham que a ayahuasca vai resolver a questão mediúnica. Ela não vai resolver, ela vai só tornar ela mais clara, porque é um acelerador. Gostaria de saber também qual o papel do médium nesse momento de incorporação e se ele pode influenciar a entidade. O médium, ele na verdade, ele é um mediador, como o próprio nome diz. Ele é um mediador entre os planos, entre o plano espiritual e esse plano material. Só que para passar do plano espiritual para o plano material, tem que passar pelo plano mental. Aí entra a questão do médium. O médium influencia a mensagem? Claro que influencia. Enquanto ele quiser ficar no controle, ele vai influenciar. A incorporação plena é uma coisa muito rara. As pessoas falam que são médiuns plenos de incorporação, mas isso é bastante incomum. Poucas pessoas alcançam isso, porque tende a questão de você abandonar este corpo, permitir que outros espíritos usem esse corpo. Tem pessoas que são muito pegadas a coisas pequenas da vida, material, imagina o corpo, né? É mais complicado. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu respondi a pergunta? Sim. Espero que sim. E as entidades que nós invocamos na força, elas podem trabalhar mesmo sem estar incorporadas? Pode, sim, não. É meio complicado isso, essa questão, porque acontece o seguinte: poder ela pode estar irradiada, ela pode te influenciar diretamente, porém, depende de novo da questão de refinamento mediúnico, porque você precisa aprender a separar a mente de outro espírito. O que é a tua mente? Quem é você? Quem é a tua identidade pessoal, para que você possa trabalhar com outra entidade de forma consciente. Inconscientemente, todos nós, direto ou indiretamente, somos influenciados, estamos realizando trabalhos no sentido de nos aprimorarmos.
Agora, realizar um trabalho para com o outro, há necessidade de refinamento do médium para que o espírito possa realmente fluir de forma tranquila o processo que deve ser executado no caso, deve ser realizado. Como saber a veracidade da entidade e como não permitir que nenhum espírito ruim interfira nessa conexão, nessa... A veracidade já é um problema, porque depende do médium. O médium é verdadeiro, começa por aí. Se você não está sendo verdadeiro consigo próprio, a tua entidade também não vai conseguir ser. Segundo, a veracidade, isso ela ser confiável, é isso que nós estamos dizendo, né? Ser confiável depende de você estar trabalhando com ela há um tempo e ver e testar. Você, na vida material, você quando conhece as pessoas, com o tempo você vai conhecendo ela e vai sabendo se ela é positiva, se ela é negativa, se ela serve para estar agindo com você, sendo sua amiga, de alguma forma, não é assim? No mundo espiritual também é assim, porque a gente não está vendo. A não ser que você já tenha alcançado a capacidade do nagual de se direcionar, como a gente aqui explica, você não tem como verificar isso. E mesmo quando você alcança, você precisa saber se aquela entidade não está camuflando a aparência. É muito complexo isso para explicar de uma forma bem simples. A veracidade depende da teu refinamento enquanto médium, e quando você se refina quando médium, você vai aprender que cada vez que cada entidade entra, ela deixa um traço. Ela tem um traço energético, um traço emocional que te deixa, e você, quando incorpora ela, você não precisa, você naturalmente já sabe quem é. Entende? É como se chegasse a tua mãe atrás de você está na tua casa, só a tua mãe, e de repente você já sabe quem é. Entendeu? Porque você tem todos esses fatores concluindo para que você entenda quem é a pessoa. A gente pode não ver, mas a gente sente, a gente ouve, a gente sente aromas, sensitivo, né? A nível de tato, tudo isso leva a gente a compreender, porque não são só os 7 sentidos, né? Nós temos, não sei até hoje quantos sentidos são. Quando eu comecei a estudar, falavam que era 17. Agora, a última vez me falaram que estava com já 28 sentidos que a gente possui. Só que só 7 são realmente conhecidos, que são os principais. Né? Como não permitir que um espírito ruim interfira no processo de mediunidade depende da tua ligação com o teu mentor. Sabe? Se você não está trabalhando interiormente, emocionalmente, o teu ser, logicamente a tua incorporação será também desequilibrada. Tá? É por isso que a questão que se coloca aqui no polimatismo de busca de iluminação, busca do refinamento espiritual e mediúnico, para que a gente possa ter bastante confiança no que a gente está realizando, porque temos que buscar uma verdade interior, não uma ilusão. Entende? Então, para que essa ilusão não ocorra, a gente também não pode ser interferido através de espíritos que possam estar em formas de energia, pensamento, chame como quiser, interferindo no nosso trabalho. Para isso a gente tem que estar centrado. Tudo depende da nossa posição mental. Tua mente leva você para onde quiser, tua mente mente. Se você deixar tua mente mentir, não conseguir ultrapassar a mente e as emoções, para se encontrar o processo de equilíbrio da própria mente e das emoções, você não alcança. Porque há pessoas que incorporam com diversas entidades e algumas têm esse número de entidade limitado. O que acontece? Algumas pessoas alcançam só um número limitado de entidades porque se fecham emocionalmente para esse processo. Você vê a pessoa que às vezes trabalha com algumas tradições como candomblé e outras que fecham o ori, que a gente diz, né? Ela vai só receber aquele... no começo recebe até bastante entidade, mas depois vai diminuindo, vai ficando só naquele tronco principal. O processo polimata, ele tem amplitude diferente, ele tende a ser ao contrário. Começar com poucas e ir ampliando. Por quê? Porque os espíritos começam a ter mais oportunidade
poder se acessar a este corpo mediúnico dos médiuns. Por quê? Primeiro, somos vegetarianos. Isso já traz uma linha mais refinada de espíritos. A questão da conduta, a questão do procedimento espiritual, isso traz um refinamento do ser. Os espíritos, quando trabalhamos com eles, a nível mediúnico, nós utilizamos uma parceria para a nossa evolução espiritual e para a evolução espiritual deles. Por isso é muito importante que o refinamento do médium se eleve para que os espíritos possam também agregar, como se fossem linhas, né? Como eles falam mesmo, existem vários campos dimensionais. Na verdade, a gente fala que são 11 dimensões diretas. Essas 11 dimensões diretas, para você passar de uma para outra, existem prerrogativas. Por exemplo, não tem como você acessar certos tipos de espírito comendo carne. Não é possível. E, ao mesmo tempo, comendo carne, você acessa certas linhas muito mais intensamente. Cada linha está ligada a certos comportamentos. Por exemplo, uma pessoa que não tem tranquilidade no ser, que não busca iluminação, tem certos espíritos que não vão se agregar a você. Entende? Cada um recebe o que é merecedor mediante a sua conduta. Essa é a verdade. A questão de acessar muito tem a ver com a amplitude da linha que você está trabalhando e com a tua conduta de consciência. Se tem uma consciência mais ampliada, no sentido de receber no coração os devas, hindus, os orixás, os senhores do paganismo, o cristianismo, a cultura de Kemet, não importa a cultura que venha no teu coração. Mas se você tem essa amplitude de abrir os braços e receber profundamente a manifestação divina no coração, sem julgá-la, sem questionar como aquilo veio parar, mas sim recebendo isso de braços abertos, você tem a oportunidade de evoluir espiritualmente muito mais intensamente do que ficar fechado numa caixa de luz. Que bonito. Eu choro. Eu fiquei até emocionada. Que mais? Muito rico isso aqui, né? As entidades que a gente incorpora, mestre, elas vêm para limpar algo que existe em nós. E o que a gente tem? Não obrigatoriamente para limpar, né? Você está vendo só o processo de cura. E o ensinamento, a aprendizagem, sabe? Existem entidades que te falam aonde você tem que chegar e outras te ensinam a caminhar até lá. Com o quê? Com conduta, com perdão, com amor. Entende? O que mais? Eu gostaria de saber como que nós nos tornamos merecedores da atenção de Deus. Isso é muito importante, né? Porque as pessoas às vezes estão num ato de arrogância tão grande que acham que Deus tem que responder para elas, tem que conversar com elas, porque elas são tão importantes. Eu não sei, eu acho que a evolução espiritual está voltada a um caminho de humildade, de amor, de servir. O grande ato é servir. As pessoas acham que ser um mestre espiritual é ficar lá em cima do altar, ficar aqui na frente das câmeras, mas não é não. O ato de um mestre espiritual é servir. Servir as pessoas que o buscam, trazer conhecimento, realização, para que elas sigam em frente, encontrem o que estão buscando, se encontrem dentro do caminho espiritual, no caso nosso, dentro do caminho material, emocional e espiritual. A gente tem que tentar primeiro se encontrar. Eu acho que o primeiro passo de tudo é quem sou, o que desejo, o que busco na minha vida material, emocional e espiritual. Se você não sabe para onde vai, como que você vai chegar em algum lugar? Mas e a atenção dos deuses? Como é que a gente faz para alcançar? Servindo com humildade, com amor, fazendo seu seva direitinho, não de forma negligente, ajudando aqueles que necessitam da forma correta, porque as pessoas às vezes querem ajudar os outros, mas da forma errada, fazendo com que eles fiquem dependentes dos outros, né? As pessoas têm que alcançar independência, seja emocional, material ou espiritual. Os deuses querem, na verdade, não querem riqueza, não querem nada disso, eles querem atenção, conduta,
eles querem humildade, eles querem pessoas que buscam ajudar as outras, buscam trazer conforto, amor, dedicação, a iluminação sua, a boa ação da sociedade, a conduta espiritual de seguir o que você acredita, porque é um ato assim muito complicado, né? A gente pensa numa coisa, sente outra e faz uma terceira. O sábio é aquele que tem o conhecimento e executa ele através desse conhecimento, ele não se desvia. Ele sabe que se o papel está no chão, o lugar dele não é no chão, é colocar. Ele pega, vai lá e coloca na lixeira. Não é ver o papel no chão, é realizar a ação correta. Entende? Isso é um ato de sabedoria. Todo mundo sabe o que fazer, mas as pessoas não fazem o que precisam porque é difícil, ou porque dói, ou porque dá trabalho, ou porque tem preguiça. E você não pode ter preguiça, não pode ter, achar que vai dar trabalho servir a Deus. Porque a gente já está fazendo isso, só que às vezes de forma inconsciente. É bom a gente trazer a consciência, né? Já que a consciência é o que faz fazer com que a gente evolua espiritualmente. Também gostaria de saber se a conduta que a gente tem para a nossa vida tem que ser diferente para atrair os diferentes níveis de espíritos. Por exemplo, os espíritos mais sutis, que são os devas, os orixás, se tem que ser diferente da conduta com os exus, os pombagiras. Nós refletimos os espíritos, as entidades, os mentores, em que somos merecedores. Entende? Não adianta você querer atrair um Deus se você não tem aquilo natural no teu coração. Você pode até atrair, como se fala, comprá-lo, né? Alguns deuses são comprados, existem trocas, vamos dizer assim. Mas Deus mesmo você não compra. Não tem como comprar Deus. Não tem como atrair Ele se não for com amor, com conduta, com dedicação, com verdade, com alegria. Tem um velho mestre espiritual que dizia que não acredita em deuses que não dançam, em santos que não pecam. Porque se Deus não dança, não tem alegria, não tem amor. E se o santo não peca, é porque é mentiroso. Porque a gente, na verdade, se enxergar de uma forma muito profunda a relação de vida, até comer uma alface, você mata a alface na boca, você está pecando, matando um ser. Entende? Mas essa visão de karma, ela tem que ser mais refinada. Eu teria que explicar mais profundamente até para vocês entenderem que não é a questão que é agora. Tomar ayahuasca, servir a Deus, seja da forma mais sutil ou da forma mais densa, ajuda a limpar a nossa família, os nossos antepassados. Servir a ayahuasca serve para você, serve para a tua evolução. Servir o seva, serviço puro a Deus, que é manifestado através do caminho espiritual, como você tem seu seva, alguns discípulos aqui possuem seu seva, isso é uma forma que está servindo a Deus diretamente. Então, se você está limpando o seu karma, realizando uma ação dármica, essa ação dármica se manifesta através de toda a sucessão que ela existe, que é o teu karma ou dharma pessoal, o da sua família, o do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país, do seu planeta, do seu sistema solar, de sua Via Láctea, de sua dimensão. Todos nós estamos interligados dimensionalmente e fisicamente, se nós realmente nos entendermos, porque você sente dor, eu sinto dor. Você pensa, logo acredita existir. Eu penso, ainda não tenho certeza se existo, mas a gente vai chegar lá algum dia. O que faz Deus me amar? E se eu mudo de atitude... Você se ama? Sim. Então Deus te ama. Próxima pergunta. Tá, mas e se eu mudo a minha conduta? Se eu começo a agir de uma outra forma, ele vai deixar de me amar? O amor existe até nas más pessoas. O amor
é manifestado de diversas formas. Quando amamos outra pessoa, é um amor condicional. Você a ama se ela te ama, senão você fica revoltado e irado, não é assim? O amor com Deus, você o ama e é incondicional, porque Deus nunca vai deixar de te amar. O dia que você não amar, Ele vai continuar te amando, porque a manifestação, e se existe alguma religião, algum caminho para chegar a Deus, é o amor. O amor a Deus, Krishna Prema, Shiva Prema, o amor divino a Deus, ele é perfeito porque ele manifesta-se de uma ação e de um coração apaixonado por Deus. Entende? Que lindeza. Gratidão, mestre. Gratidão. Minhas mais humildes reverências. Ficamos por aqui mais uma vez, já que o chá acabou. Sejam todos novamente bem-vindos ao nosso novo encontro. Minhas mais humildes reverências. Namastê. Acabou.